Olá, muito boa tarde. O Grupo Vita vai promover o Congresso da Reflexão à Ação, o papel da Igreja Católica na prevenção e a resposta à violência sexual. Decorre no próximo dia 27, em Fátima, com objetivos que vamos apresentar daqui a pouco. Primeiro destacamos outras notícias, a começar pela semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. A Semana do Papa começou em silêncio e oração na cidade italiana de Assis. Leão XIV visitou o túmulo de São Francisco numa antecipação histórica. A Igreja prepara-se para celebrar, em 2026, os 800 anos da morte do fundador da família franciscana. A visita serviu também para acompanhar a abertura da 81ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana. Dois dias de festa levaram a Roma 35 mil peregrinos para encontros com o Papa, a passagem pela Porta Santa, confissões, concertos e momentos musicais. O jubileu dos coros e grupos corais marcou a solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico no calendário católico. O Leão XIV comparou a dinâmica de um coro à própria natureza da Igreja. Cantare ci ricorda che siamo Chiesa in cammino, autentica realtà sinodale, capace di condividere con tutti la vocazione alla lode e alla gioia, in un pellegrinaggio d'amore e di speranza. Desde o Vaticano, o Papa condenou a vaga de sequestros e ataques contra igrejas e escolas que nos últimos dias afetaram a Nigéria e os Camarões. Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti nella Nigeria e nel Camerun. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza. Este domingo, Leão XIV publicou a Carta na Unidade da Fé por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Niceia, pedindo que os cristãos sejam sinal de paz e instrumento de reconciliação. O Papa começa esta quinta-feira a primeira viagem internacional do seu pontificado. E ormai vicino il viaggio apostolico che compirò in Turchia e in Libano. In Turchia sarà celebrato il 1700° anniversario del Concilio di Nicea. Per questo oggi viene pubblicata la lettera apostolica In Unitate Fidei, che commemora tale storico evento. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Na Síria, a situação está pior do que nos tempos de guerra. Foi o pároco de Alepo que o disse ao programa Eclésia. O padre Hugo Alanis é o pároco da cidade de Alepo, na Síria,
e veio a Portugal para se associar à Red Week, uma iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que, neste mês de novembro, ilumina de vermelho alguns monumentos para que nos recordemos da perseguição religiosa que muitas comunidades cristãs ainda enfrentam. Particularmente difícil é a situação dos cristãos na Síria. La situación estos últimos años en Siria ha sido muy problemática. Ha habido muchos cambios, muchas situaciones tristes, casi 15 años de guerra, el terremoto, después ahora hace un año, una invasión de grupos rebeldes que finalmente tomaron el gobierno. Y en medio de todo esto, nuestras familias. Este argentino, missionário do Verbo encarnado, trabalha há quase 30 anos no Médio Oriente e recorda como a guerra tem forçado muitos cristãos a abandonar a Síria. La iglesia de Siria es muy viva, si bien ha disminuido muchísimo en número. Por ejemplo, en Alepo, donde vivimos, antes de la guerra, hace 2011, había 300.000 cristianos. Ahora la comunidad cristiana se ha reducido a 25.000, más o menos, de 300.000 a 25.000 cristianos. Digo cristianos entendiendo católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes. A guerra destruiu a economia da Síria e isso reflete-se na vida das famílias. À perda de postos de trabalho, soma-se a inflação da moeda que cresceu a quase 16.000%. Segundo os dados da ONU, 92% da população está abaixo do nível da pobreza e desse número quase 70% em situação de miséria. Ainda assim, este padre nota uma maior união entre os cristãos na Síria. Yo la primera vez que tuve oportunidad de ir a Siria, era párroco en Jordania, fue en el 2009, antes de la guerra. Estuve unos meses trabajando ahí con nuestras religiosas y la impresión que me dio después, cuando volví, 2017, que la comunidad cristiana sí estaba más unida. Neste momento há contactos entre os responsáveis das igrejas e das várias identidades religiosas. Los obispos, trabajando los obispos católicos, trabajando juntos, incluso una vez al mes hay encuentros ecuménicos, ¿sí? Con los líderes de las otras iglesias, ortodoxas y evangélicas. Sí, me da la impresión de que hay una mayor unidad entre los cristianos. Importante é também o relacionamento dos cristãos com os muçulmanos. Durante anos, esta foi uma convivência pacífica que ainda hoje persiste, embora ameaçada por grupos radicais. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Bashar al-Assad, había un muy buen entendimiento, cosa que no se decía afuera, se creía lo contrario. Había muy buena relación entre líderes cristianos y musulmanes, apoyados por el gobierno de Bashar al-Assad. Con este nuevo gobierno se está trabajando en eso, se está trabajando. Hay buen contacto, pero claro, también ha habido muchos cambios en poco tiempo, muchos cambios. Y con estos cambios hay mucho extremismo también que se ha visto en distintos momentos. Pero la Iglesia, gracias a Dios, especialmente la Iglesia Católica, está trabajando muy bien en esto. O momento é de esperança nas novas autoridades sírias, mas o receio do extremismo é uma constante. El peligro siempre es latente, siempre el peligro. Yo creo que no solamente en Siria, en cualquier parte del mundo están estos peligros. Cuando lees los periódicos de aquí, de Europa, cada tanto escuchas de que han sido desmantelados también células islamistas, terroristas. Allá, por supuesto, también el peligro es más real, sí, es más real.
El gobierno, ellos dicen que están trabajando en esto y nosotros esperamos de que sea así. Uma presença e um apoio aos cristãos sírios tem sido a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, cujas campanhas de auxílio tentam envolver os cristãos de todo o mundo num gesto solidário para com estas comunidades. Ayuda a la iglesia necesitada durante todos estos años, durante los años de guerra y ahora ha ayudado a las iglesias, a los distintos ritos, a los distintos obispos, en distintos proyectos. Está la campaña de la leche, ayudas a los estudiantes en colegios o para pagar sueldo, incluso a los profesores de escuelas cristianas. En concreto a nosotros, a nuestra pequeña iglesia, nos ha ayudado por muchos años con el comedor comunitário para ancianos. Com o auxílio da Ajuda à Igreja que Sofre, há todo um trabalho solidário que a Igreja em Alepo põe em prática. Nosotros como iglesia tratamos de hacer muchas actividades para los niños para que sufran menos las consecuencias de la guerra y el posguerra, las situaciones políticas, económicas. Son muchas actividades que como iglesia estamos tratando de llevar por los niños. Yo creo que sí, ellos en cierto modo sí son los más vulnerables, como los ancianos, pero los que más sufren me parece son las familias. Son los padres, porque ellos por una parte ven que no le pueden ofrecer a sus hijos lo necesario y tampoco no saben qué va a pasar en un futuro. O apelo desta Red Week, que nos recorda os cristãos perseguidos no mundo, é uma interpelação à partilha e à proximidade para com os que vivem a mesma fé. Ellos, a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, de la discriminación y a veces persecución, ellos tratan de estar firmes en la fe y manifestar esa fe a los demás. Yo creo que puede ser un buen momento para incentivar, mover a las familias cristianas de Portugal a manifestar un poco más la fe, especialmente a través de la caridad a las personas que tienen alrededor de ustedes. Y así sin duda se va a ir trasladando esse bien evangélico a todas as pessoas. A difícil situação na Síria e o desafio que é ser cristão num território muçulmano instável. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem campanhas de auxílio para estas comunidades que contam com o seu envolvimento solidário e com a partilha a que os cristãos são chamados. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Apresentamos agora ao Congresso da Reflexão à Ação o papel da Igreja Católica na prevenção e resposta à violência sexual. Junta-se a nós Ricardo Barroso, do Grupo Vita, que organiza este Congresso em parceria com a Conferência Episcopal Portuguesa. Ricardo, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia, há poucos dias da realização deste Congresso, e perguntava-lhe quais são os objetivos, de que forma é que através da reflexão, que este dia, por certo, vai proporcionar, nós poderemos chegar à ação, que é o propósito. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, este evento tem como objetivos principais a reflexão sobre o percurso que tem vindo a ser feito até agora no âmbito da prevenção e da resposta à violência sexual dentro do contexto da Igreja. O objetivo é, de alguma forma, refletir sobre este percurso que foi feito até agora, procurarmos consolidar práticas eficazes de intervenção que o Grupo Vita, em conjunto com as várias dioceses do país, tem procurado implementar ao nível da prevenção primária, ao nível da formação dos próprios intervenientes em várias dimensões, e aqui refiro-me desde os catequistas à própria hierarquia da Igreja, bispos, diáconos, enfim, todo este processo, esta população que envolve a Igreja e que tem sido alvo de um conjunto de formações nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade já 2 anos e meio que o Grupo Vita está em atividade, e de alguma forma é refletir sobre esse percurso, consolidar essas práticas de intervenção que temos estado a implementar e, ao mesmo tempo, também
delinear estratégias futuras para uma atuação em rede. E nessa linha, portanto, o Congresso nós temos neste momento cerca de 250 participantes inscritos, é muito provável que ultrapassaremos esse número, até, enfim, faltam poucos dias, embora, enfim, dentro em breve provavelmente vamos fechar a possibilidade de inscrição até pela limitação do próprio espaço, e durante a manhã iremos refletir sobre um conjunto de temas que vão estar ligados a esta questão, que é o papel da Igreja Católica na prevenção da resposta à violência sexual, o que foi feito e o que é necessário fazer, e vamos ter aqui um conjunto de colegas estrangeiros e nacionais que vão refletir sobre este percurso e contar as experiências de outros países, e eu queria aqui agora destacar a experiência, temos o professor Mary Keenan da Irlanda, que foi uma das pessoas que esteve no processo de intervenção e de resolução do problema da resposta à Igreja, de resposta à violência sexual no contexto da Igreja irlandesa, e que nos vai contar um pouco da experiência dela e dos desafios que eles tiveram, e é um processo que começou há quase 20 anos, é importante ter esta noção, ou seja, há muitos países que começaram esta circunstância há quase 20 anos, ou até mais de 20 anos, e nós, em Portugal, começámos há 2, 3 anos. Por um lado, estamos a fazer um caminho, é importante também aprender com as experiências de outros países e perceber, antecipar um conjunto de problemas que possamos estar. Portanto, esta resposta é um exemplo, portanto, esta reflexão em torno da resposta que houve no contexto da Irlanda, mas depois também teremos mesas focadas nos programas de intervenção, focadas nos aspectos de comunicação deste problema, e teremos na parte de tarde um conjunto de workshops, portanto, cursos formativos, serão 6, enfim, haverá um 7º, mas que é apenas direcionado para membros da Igreja, portanto é exclusivo para membros da Igreja, direciona-se, é facultado aí aqui por Hans Zollner, portanto um conhecido teólogo e que teve funções no âmbito da violência sexual, da prevenção da violência sexual, enfim, no trabalho que fez o próprio Vaticano neste âmbito, não é? Acredito exatamente. Muito por iniciativa dele. E acredito que este propósito, nomeadamente destes workshops, sejam também um dos principais objetivos de todo este congresso, que é de facto implementar novas práticas, uma nova cultura, uma nova ação diante deste problema. Sim, sem dúvida. Aquilo que tem acontecido, deixe-me dizer que a experiência do Grupo Vita tem sido bastante interessante, ou seja, e até pegando um pouco neste exemplo que eu estava a falar, há países em que este processo de reconhecimento da violência sexual e a implementação de um conjunto de medidas dentro do contexto da Igreja que permitisse em que nunca mais este tipo de problemas venham a acontecer na Igreja, ou prevenir que isto alguma vez volte a acontecer, começaram, dizia eu, há 20 anos. Outras, no contexto da Igreja, temos relatos há 30 anos, ou seja, que foi feito um caminho até agora. No contexto da Igreja Portuguesa, nós começamos este processo, inicia-se com o relatório da Comissão Independente, depois mais tarde, uns meses depois, de alguma forma o relatório da Comissão Independente mapeou, identificou o problema, foi muito importante para os passos seguintes, em que o Grupo Vita procurou, em conjunto com as várias dioceses do país, pôr em prática um conjunto de medidas que permitisse essa prevenção da violência. E temos feito um caminho, portanto, esse caminho agora... Foi difícil começar, foi difícil implementar, eram coisas novas, mas a experiência, dizia há um bocadinho, era bastante positiva, e é positiva neste sentido, em que há uma abertura, um maior interesse por parte de todos em pôr em prática, por exemplo, vou-lhes dar o exemplo dos programas de prevenção primária e secundária aqui no contexto da Igreja. Estamos a falar de 2 programas em que vão ser implementados, por exemplo, no contexto da catequese, mas não só, em que as várias pessoas podem depois implementar nas suas igrejas, e a ideia é ir implementando e cimentando este processo em rede ao longo do tempo. Tudo isto demora tempo, tudo isto requer aqui um conjunto de cuidado, requer formação, e é este também um dos objetivos do próprio Congresso. Se lhe pedisse para definir um ponto de situação
visão acerca deste problema na Igreja Católica em Portugal, como é que o definiria? Após este percurso já feito. Eu creio que estamos num momento-chave de continuidade. Ou seja, acho que não podemos mascarar que pode haver o risco de muito daquilo que foi feito até ao momento ficar sem qualquer continuidade. Este é um problema. Não estou a dizer que vai acontecer, mas evidentemente é um risco e que tem que ser atendido. E deixe-me dizer que houve um grande investimento pessoal, houve um grande investimento por parte da CEP na resolução deste problema, em geral, a maioria das dioceses tem colaborado neste processo de não só formativo, mas até de envolvimento por parte de todos os elementos. Portanto, estamos num momento-chave de continuidade. Muito foi feito até agora e é preciso criar estas condições para que possa continuar no futuro. E acredito que este Congresso será também uma ocasião em que essa certeza se vai solidificar, assim como a aposta em continuar a formação, a prevenção, para fazer com que essa tal tolerância zero continue a ser, enfim, essa linha que não se pode ultrapassar. Ricardo Barroso, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para este dia de congresso em Fátima, que vamos, por certo, também acompanhar. Muito obrigado. Obrigado. E nos próximos dias acompanhe os debates deste congresso, que são promovidos pelo Grupo Vita, precisamente no portal da agência Eclésia, onde vamos a par e passo acompanhar os trabalhos do congresso que acontece em Fátima. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.